passo, Jéssica? O que eu preciso fazer antes de mais nada? A entrevista. A entrevista para o planejamento, eu considero que ela é uma entrevista bastante complexa, mais complexa até do que uma entrevista para um processo, porque na entrevista para o processo previdenciário, você analisa sim a vida contributiva do cliente, mas você analisa de uma forma muito específica. Então, por exemplo, se você já percebeu ali que aquele caso é uma aposentadoria por tempo de contribuição, você não vai ficar analisando a idade do cliente, sabe? Enquanto que no planejamento, você precisa descobrir tudo, absolutamente tudo que você puder a respeito da vida contributiva daquele cliente. Jéssica, me dá um exemplo desse tudo para eu não ficar aqui completamente a cegas. Você tem que descobrir se ele prestou serviço militar, voluntário, obrigatório. Você precisa descobrir se ele tem tempo rural anterior a 91 ou posterior a 91 que possa ser objeto de indenização. Você precisa descobrir se ele tem tempo especial antes de 95, que dá para enquadrar por atividade, ou então após 95, se ele tem algum PPP, se tem alguma empresa, né, que porventura entregou algum PPP para ele. Você tem que analisar os PPPs também, mas calma. Você precisa descobrir, por exemplo, se em algum momento da vida dele ele estudou em escola técnica e recebeu, né, as verbas do governo ali para que você possa incluir isso como tempo de contribuição. Você precisa descobrir se ele, por exemplo, recebeu alimentação em forma de pecúnia, ou seja, em dinheiro, para que esse valor entre no cálculo da remuneração dele, tá? Então, algumas vezes, né, antigamente, as empresas elas tinham esse hábito de pagar alimentação em dinheiro. Inclusive, elas forneciam recibos, isso era bastante comum, não tinha essa história de cartão alimentação e tudo. Então, se a pessoa tem essa documentação guardada, você vai incluir isso para que esse valor entre como remuneração, isso pode melhorar o valor do benefício do seu cliente. Se ele teve algum vínculo de emprego que não está constando ali na carteira de trabalho dele, que às vezes, né, a pessoa não registrou, mas ele tem provas daquele tempo. Então, é isso. Você vai descobrir tudo que você conseguir sobre o passado dele. Mas a entrevista para o planejamento, ela vai além do passado, ela vai para o futuro. Você precisa descobrir o que o cliente está de fato buscando com aquele planejamento previdenciário. Jéssica, é óbvio, né? Ele está buscando o melhor benefício. Mas o que é o melhor benefício? Porque às vezes, melhor benefício pode não ser o valor. O melhor benefício para o seu cliente pode ser se aposentar mais rápido. Ou o melhor benefício para o seu cliente pode ser gastar menos até a data da aposentadoria dele. Ou quem sabe pode ser demorar mais para se aposentar, mas se aposentar com o melhor valor que ele puder. Então, o que é o melhor benefício para o seu cliente? É essa pergunta que você precisa fazer para ele. O que ele está buscando com o planejamento? Lembra do caso do cliente que era o motorista do Uber? Então, para ele, o melhor benefício, ou o que ele estava buscando, era quanto eu posso economizar de dinheiro hoje? Porque meu orçamento está apertado, está complicado para mim. Então, tudo que eu puder economizar hoje, que eu não precisar pagar isso para o INSS, para mim é bom, sabe? Então, esse era o objetivo dele principal com o planejamento. Ele não estava nem tão preocupado em quanto ele ia receber de aposentadoria. A aposentadoria dele estava lá longe, ele nem estava pensando nisso. O que ele queria saber é quanto eu posso economizar hoje. E a gente passou, né, de uma economia, ele estava gastando 200 e poucos reais com o INSS, ele passou a gastar 50 e poucos reais com o INSS. Olha que maravilha! Então, é isso que você precisa descobrir. Qual é o problema que você está tentando resolver ali, tá bom?